ver se pegou. E aí, pessoal, beleza? Eu vou fazer um vídeo diferente, também em um canal diferente, para contar um pouco da história da minha família, família de amigos, e também não poder deixar de falar de carro, né? Tem a história do Fusquinha, que está na mesma família desde zero, e que eu conheço há 25 anos. Então hoje eu estou aqui com Dona Cléia, seu João, para contar um pouquinho da história do seu João, um pouquinho da história desse Fusca. E fica à vontade, Dona Cléia. É um prazer estar aqui fazendo esse depoimento, né? Que vai ficar registrado aí por muito tempo, né? Para que vocês possam conhecer um pouco da minha família aqui em Petrolina, certo? Meu nome é Cléia, eu sou professora de matemática e administradora de empresas. E sou filha de seu João e de Dona Ivanira. Meu pai aqui presente ao lado, que mais na frente vocês vão ver que é o proprietário do Fusquinha que Denis está falando aí, certo? Para a gente iniciar, eu gostaria de deixar aqui falado que meu pai é um dos que, como muitos outros, saíram daqui do Nordeste em busca de alguma coisa diferente que melhorasse a vida deles, da família que eles tinham aqui na região do Lago, Bahia, região de Casa Nova. É um povoado que até hoje existe aqui na região da Bahia, em Casa Nova, certo? Então ele primeiro foram os primeiros irmãos em busca de trabalho em São Paulo, e logo após foi meu pai, outros irmãos, e depois, quando eles viram que tinham a condição de buscar o restante da família, eles trabalharam e mandaram dinheiro para que fosse meu avô, minha avó e as irmãs. E nesse andar por muitos lugares, eles foram parar em Santos, São Paulo, que é a minha cidade natal. Eu sou santista, sou filha de seu João e Dona Ivanira e tenho meu irmão João Carlos. Lá em Santos, meu pai, quando estava trabalhando, ele era feitor do Porto de Santos, né? E naquele tempo era dos empregos que era considerado muito bom, né? Então aí eu já vou aproveitar e dar uma introdução de como o Fusca entrou na vida da gente. Só um pouquinho, Dona Cléia. O que é o feitor? Eu mesmo sou... Feitor encarregado de turma. Vamos dizer, tinha 25, 28 trabalhadores, que eu tirava o ponto todo dia às 7 horas, outras vezes à noite 7 horas, que trabalhava às vezes de dia e outras vezes à noite, né? Então tirava o ponto desse pessoal, eu chamava todos numa rodazinha, eles respondiam, aqueles que não apareciam tinha pauta e coisa, e levavam para o apontador na chefia. E então o feitor era ele. Depois tinha ajudante feitor e feitor de primeira. Eu me aposentei como feitor de primeira. Eles trabalhavam na carga e descarga dos navios. Embarque e descarga. Então o feitor, no caso, era como se fosse, não, era aquela pessoa que fazia os trabalhos de lá com como era, pai, o nome do pessoal que trabalhava? Trabalhador tinha trabalhador, era doqueiro, eles eram doqueiro também, que nem eu. Mas tinha a bordo o estivador. E em terra eram os doqueiros. Pronto. Então meu pai comandava esse grupo de doqueiros. Eu comandava o grupo que trabalhava fora do navio, só fazendo a jangada no cais e mandando para bordo. E lá a bordo os estivadores distribuía lá. Arrumava lá no porão do navio. Era um serviço, às vezes, muito perigoso, porque tinha que trabalhar sol e chuva, né?
Aí tinha descarga de trilho, tinha descarga de locomotiva, descarga de veículo, aquelas coisas todas que na época importava muito ainda essas coisas, né? Isso por volta de que ano? Isso eu entrei nas docas, deixa eu ver, entrei. 60 ou 50, pai? Não, foi cedo, eu entrei parece que lá nas docas em 55, 56, é 55. Eu me esqueço agora um momento que eu também, depois que eu peguei essa A Covid. Covid. esse Covid e outro Chikungunya. chikungunya, Mexeu com a cabeça. perdi A memória um pouco, a né? memória um pouco e fiquei, esqueço às vezes muita coisa assim. Já tem muitas coisas eu lembro, né? Mas eu aqui, na época que eu trabalhei na social, tinha 3.850 itens, né? Eu sabia onde estavam todos localizados, né? Aí os outros colegas funcionários, às vezes tinha que ficar procurando, dizia, João, onde está tal coisa, tal coisa. Eu tinha que dizer para eles onde estava localizado para eles pegarem a ver. Aí que até uma vez, depois que eu pedi as contas, saí e que fui levar, parece que foi mais cedo, lá numa escolinha aqui. Na dinâmica. Né? Nessa escola que Denis e Douglas estudaram na Era dinâmica. dinâmica ou era outra? Ela saiu daqui assim e foi lá É para a o porto, dinâmica mesmo. perto do Porto Bandeirante, ali atrás. Ah, ali é a vivência. A vivência era. A dinâmica, eu não sei se eu falei nesse vídeo ou foi no outro, mas eu conheci o meu amigo, filho da Ana Cléia e neto do seu João, nessa escola dinâmica há 25 anos, né? Esse mês aí completou 25 anos, tá? Uma data bem especial. Agora, Denis. Aí quando acabou, eu estava lá, fui pegar Marcelo, aí fiquei conversando com um senhor que tinha uma serraria perto lá da escola, né? Aí ele ficou ouvindo a conversa e disse, o senhor trabalhou na social? Eu digo, trabalhei. Aí o senhor João, eu digo, porque lá ele foi trabalhar lá depois de mim, né? Diz, porque lá o senhor é conhecido como computador humano. Eu tinha memória muito Dá boa boa, memória, né? mas hoje em dia já não tem uma memória tão boa assim. Sim, aí voltando, então no tempo ele era feitor, né? Aí naquele tempo, eu posso dizer o quê? Eu gosto sempre de me situar no tempo histórico. Eu nasci em 64, no início da ditadura. Ah, sim. Então, o período que meu primeiro filho, o André, o Thiago André, nasceu em 85, foi quando podemos dizer que terminou. Então, a minha vivência foi, durante esse período, foi muito lá em Santos, né? Então, naquele tempo, a gente tinha uma vida, considerada uma vida boa. Então, com esse dinheiro que ele recebia desse trabalho nas docas, aí ele também sempre foi uma pessoa muito assim, que gosta muito de honrar com as responsabilidades dele, e o dinheiro que sobrava, ele começou a investir, no caso, no carro. No consórcio, não foi? Aí começou a pagar esse consórcio do primeiro Fusca que ele teve. Vocês lembram qual era o ano do Fusca? O senhor lembra, pai? Quantos anos antes? O quê? O Fusca azul? Não, saiu mais ou menos na mesma época. 70 e pouco. Você não viu ali o papel? Foi o Fusca azul? Não, era do amarelo aquele. É do amarelo. Do amarelo. É do bege. O begezinho é de 78. É 78. Então Aquele ele deve devia ser ser de- 74? É por aí, 74. 74 é por aí, 75. Aí sim, aí ele pegou, a gente sabia que ele estava pagando esse consórcio, e no dia que o senhor recebeu, a gente chegou a ver o Fusca? Não, O quê? o azul. Eu vi, mas só vocês não. É, Porque
O senhor fez negócio logo Eu lá. fiz negócio lá na casa. Onde? Ah, não chegou nem a usar, não foi? Não, Não. ele foi, tirou zerado e deixou lá mesmo. Aí com esse dinheiro eu já vim aqui passear, comprei os terrenos, Fez a reforma da casa fiz a reforma lá onde a gente morava lá em em Santos. Santos. Então esse Fusca, quando ele terminou, que foi receber, a gente não viu, nem eu, nem meu irmão, nem minha mãe. Ele foi lá receber e já fez o negócio para poder ter esse dinheiro para poder fazer esse movimento que ele queria fazer, de investir na casa onde a gente morava e vir aqui visitar a família dele e da minha mãe. Na maioria era da minha mãe, que a família do meu pai tá mais concentrada agora hoje lá em São Paulo. E por insistência de parentes nossos aqui, inclusive Zé Mimoso, né, que é irmão de criação da minha mãe, né? Zé Mimoso aqui tinha Esse bar que tinha na esquina, Sim. ele já morreu. ele já faleceu agora há pouco tempo. Sim, eu ia dizer agora, tem pouco tempo, né? Meu pai comprou o terreno dele, era dele esse terreno. E também, como meu pai já deixou claro, quando ele veio nessa viagem para cá, ele começou a visualizar essa ideia de que aqui no Nordeste a gente teria melhores condições de seguir nos estudos, que era uma das preocupações que ele tinha diante do que ele estava visualizando lá em São Paulo. Tava já uma questão de violência, né, crescente em São Paulo. Isso. Lá em São Paulo a gente morava num bairro que é chamado bairro periférico. A gente morava perto do dique. Dique é porque Santos fica numa ilha. Então, quando a maré subia, muitas vezes o dique não conseguia segurar a água e a água do mar entrava para dentro da área que era protegida pelo dique. Aí tinha dia de sol que, quando a gente menos esperava, entrava a água do mar nas ruas. Mas a gente chegou a pegar a casa de vocês ainda ou Não, não? a nossa casa era uma das que não Era inundava, uma das que não porque entrava era água, alta. mas na rua, às vezes tinha a rua central lá, e ele passava com a água por aqui, assim. A maré Subia e atravessava o dique. e atravessava por lá. E no tempo também foi quando a gente nem tinha noção do que hoje seria tá dando, droga. que morreu muita gente lá, né? E no litoral paulista, né? Agora morreu, acho mais para São Sebastião, para Bertioga, aquele lá esbarrancou, acho que lá e correu, pegou certo pessoal nas casas mas diz que até, eu estava vendo na televisão que até ontem tinha já 36 mortes e o bombeiro procurando mais. É, foi Mas triste. vamos voltar para Por causa a localização da nossa conversa. Sim, aí com esse primeiro Fusca, ele fez isso que eu já falei, né? E foi uma oportunidade de quê? Eu acho que o primeiro Fusca já serviu de instrumento para que ele viesse aqui, visse a situação que era boa em relação aos estudos e através dele ele teve essa visão, né? E quando ele voltou para São Paulo, ele já voltou com essa ideia de que a gente iria morar aqui em Petrolina, né? Querendo ou não, o primeiro Fusca tem uma participação importante nessa história. Aí é uma coisa que eu quis dizer, por quê? Porque ele não pode ser descartado assim. É verdade. Ele teve a sua participação também. Aí, quando a gente chegou em São Paulo, aí foi quando ele pegou e começou a negociar, já fazer a compra do segundo Fusca. Mas isso mais adiante eu vou dizer o porquê, né? O Fusca, esse segundo Fusca, o senhor comprou, acho que não foi através de consórcio não, acho que o senhor deu uma entrada. Entrada e
fui pagando, na época 70, paguei parece que 79 mil por aí, pelo o Fusca, depois eu dei uma entrada, depois fiquei pagando, porque ele já equipado, né? É, olha, eles têm as notas fiscal do Fusquinha, da compra, da segunda parcela que seu João pagou. O documento extremamente preservado, não é manchado, não é rasgado. É claro que eu não vou mostrar todos de forma detalhada o documento, porque tem, né, dados do carro, mas a data da Ana Cléia, a senhora consegue ver aí? Ele deu a segunda parcela, não, essa aqui não é da segunda não, foi no dia 28/9/78. Faz 20, é muito tempo, bastante tempo. E aqui a gente tem até o manual de propriedade Do do Fusca Fusca, com os carimbos, né, de de revisão. revisão, E aqui é o recibo do pagamento da segunda parcela. O Fusca dele é um Fusca 78, modelo 79, bege IPA. Eu não sabia nem que tinha essa cor. É, Então, assim, é um carro que tem todo o histórico desde zero até agora. Então, só isso já torna ele bastante especial. Um carro até desejado. Tá na garagem, vou mostrar ele também. Então, já é um carro bem especial pelo histórico e pela história da família que ele tem. Aí vamos entrar agora na história desse segundo Fusca, né? Do begezinho, né? Esse a gente viu. Esse meu pai comprou e levou para casa. Agora, nesse período, o que aconteceu? Tinha uma coisa diferente lá em casa. É porque eu sempre tive medo de cachorro, né? Aí eu ia para casa das visitas, quando a gente ia visitar alguém, aí eu ficava com medo danado, colocava as pernas para cima, e aqueles bulldogzinhos, aqueles cachorrinhos pequenininhos que me dava medo. Aí minha mãe resolveu comprar um cachorro, né? Um cachorro bem diferente, diz que é uma raça mais inteligente que tem no mundo, é a raça desse cachorro, que eu dei o nome de Nero. Ele começou a fazer parte da nossa família, né? Então a gente tratava e a gente tinha ele como um dos membros da família da gente. Quando meu pai teve a decisão de vir morar em Petrolina, que resolveu mandar o dinheiro já para construir a casa, como ele já falou, já havia falado aí no vídeo. Então a gente tinha que tomar uma decisão. Se a gente vinha para Petrolina, então o Nero tinha que vir junto, né? Aí foi quando entrou o segundo Fusca. Porque como a gente naquele tempo não tinha tanto acesso de mandar um animal de avião, né? E de ônibus nem pensar, não tinha como mandar também de ônibus. E ele tinha que vir com a gente. Então foi comprado o Fusca para que o Nero pudesse vir com a gente para Petrolina. Veja só, né? E ele Curioso. tinha um lugar especial no Fusca, né, pai? Tinha, pô, o Fusca foi um lugar, era um lugar todo para ele lá. Tinha um lugar garantido no Fusca. Aí foi quando a gente acertou com o cearense que ia para... Que vinha fazer a viagem para cá. Ele vinha a passeio? Tinha um que ia casar lá, um filho lá do... Até esse cearense, o irmão dele casou com minha irmã, era meu cunhado. Aí esse irmão do meu cunhado veio com a família, comigo, com a turma para cá, no meio dos 4 carros. Aí ele tem que vir dirigindo meu carro, que eu era motorista novo. Novo, né? Aí ele não é bom você dirigir não, que é novo, né? Aí o filho veio dirigindo uma caravana dele. Era um carro grande também, um carro bom. É o Opala perua, né? E o que ia casar lá no Ceará. E ele veio, o
o irmão do Dirigindo meu o cunhado Fusca. veio dirigindo o meu Fusca, trazendo Nero, e eu parece que vinha no Fusca também. É porque foi feito assim, a gente fez a programação, o meu pai e os outros, como tinha esse pessoal que já vinha de viagem para o casamento dessa pessoa no Ceará, aí a gente combinou de vir todos juntos, né? É, Então aproveitou que eles iriam deixar a gente aqui já em Petrolina e depois iam seguir para o mas Ceará. eram uns caras tudo azarentos lá, né? Porque tinha um pernambucano que vinha com nós, ele vinha numa Brasília, aí ele mandou fazer a revisão na Brasília, e quando foi subir a serra, o motor já esquentou, estava pegando fogo. Aí Ixi, eu Maria. via o óleo, estava bom, coisa, tava, vai. Mas Esqueceram a flanela, não foi? foi os caras que fizeram a revisão, largaram um bolo de estopa, bucha, Sim, né? sim. Que tinha limpado lá o motor, deixaram lá, aquilo ali o Vitorino pegou, aí tirou, prendeu lá, não sei o que lá, e cadê? O negócio pegou fogo. Aí chegou, aí subiu pegando fogo o motor, aí subimos uma serra com um trabalho medonho. Aí chegamos até Aparecida ainda. Chegando em Aparecida, paramos e no posto um rapaz lá informou ele onde tinha uma pessoa que arrumava, aí ele levou lá um bolão de bucha que tinha enrolado lá no motor, na hélice do motor lá, prendeu, né? Aí então ficamos perdendo meio dia lá, aí viemos embora. De Aparecida para cá mesmo. Foi, chegava na divisa de São Paulo com o Rio era, não, parece que era assim. A polícia parou, né? Aí a polícia não queria que trouxesse planta, essas coisas. Aí sei que no final ainda não multaram, pegaram parece que 300 ou 500 reais do pernambucano. Foi. Mas naquela Aí, época, e né? o nosso Fusquinha trazia em cima do bagageiro, eu botei um bagageiro em cima, aí no bagageiro vinha não sei quantos pés de Samambaia, samambaia, aveia, violeta, minha tudo mãe. lá em cima, as folhinhas balançando, É, eles nem viram. minha mãe gostava muito de planta, então ela trouxe as Aí sei plantas que nesse passamos, bagageiro. aí o pernambucano deu aquele dinheiro para o policial. Aí chegamos na divisa de Minas, para todo mundo. Furou o pneu, Aí pegou o pernambucano outra pernambucano de vez. novo. Aí a gente saiu esperando ele lá assim, uma distância de 1 quilômetro mais ou menos, pensando que ele ia só ser revistado e coisa e tal e deixar. Que eles revistavam tudo. Aí sei que demorou, eu sei que a gente já ia lá ver o que aconteceu. Chegamos lá longe já, perto de onde eles estavam. Aí ele já lá e saiu. Aí chegou lá, o que foi? Não, aí ele já estava até com vergonha. Não, foi nada não, não foi nada não. Aí depois nada não, ele descobriu outra bolada dele. Rapaz. E nós levamos até um litro de uísque no bagageiro, não incomodaram não. Lembrando que as estradas Aí naquela foi, época não eram tão boas feito hoje, né? aí viemos embora. Chegamos numa coisa lá, numa pousada já longe de lá, no estado de Minas, aí fomos lá, entramos lá para fazer, dormir lá nessa pousada. A pousada bem boa, né?
Onde? em estado de Minas. Aí a gente chegou lá e foi fazer a ficha, daí ele ouviu o Nero e disse, mãe, não tenho casa para cachorro. Aí não vai poder. E ele doido para fazer, que era 4 famílias grandes, né? Para ocupar os apartamentos que estavam vazios. Aí eu digo, por quê? Ele não tem problema não, ele dorme lá com a gente, ele dorme lá, ele não tem problema. Não, mas aí é que teve uma senhora aqui que vinha com um cachorrinho também, aí disse que ele não tinha problema, ele acabou com o carpete. Eu digo, mas isso aí, se acabar, eu pago. Aí ele disse, bom, sendo assim, eu vou aceitar. Aí sei que nela ele pegava, ele queria fazer xixi, ele ia no banheiro, no ralo e fazia lá. Ele quando tinha sede, ele ia na torneira assim da casa que tinha para botar a mangueira, ele ia lá, abria a torneira e ficava bebendo a água. Ele era sabido, ele não era bobo. Na hora de comer, Na hora de ele só comer, comia se colocasse o tapete o dele tapete no prato. e a comida num prato. No prato. Ele não Que era o comia, prato se dele. não botasse o tapete, ele não comia não. E ele gostava de comer macarronada de espaguete. É. Vocês ainda tiveram alguma foto dele? Do Nero? Sim. Achei, mas tem que parar uma hora para Não, separar. não tem problema não, porque qualquer coisa eu posso botar depois na edição do vídeo. Certo. Aí ele tinha aquelas pintas pretas e ele branco assim, e as pintas pretas. Aí eu sei que aí depois amanheceu o dia, de madrugadinha que a gente saiu, digo, olha, pode subir lá no apartamento e olhar o apartamento. Ele foi lá e disse, tá tudo ok, legal. Cachorro eu que sabia, né? E tá bom, quer vender o cachorro? Eu digo, olha, cara, eu acho que se você desse A pousada. a pousada, eu não dava ele, porque meus filhos não. Não, e a pessoa cria carinho, se torna um membro da família. Aí ele, mas é sabido ele. Tá bom. Aí É. viemos embora, chegamos em Feira, aí Acabou a gasolina. era Zé Sarney, parece que Acabou a gasolina. parece que Nos postos? É porque era assim, né? Nesse era período racionada a gasolina. era controlado e tinha horário. Então aí foi parando um carro, a sorte da gente foi que foi parando já chegando aqui, né, pai? Parou um, depois parou Não, outro. nós lá em Feira, nós chegamos em Feira, fomos num posto lá, e à noite ele não vendia gasolina, era proibido. Ai, que coisa absurda, né? Coisa... Aí então o que falou? Aí o rapaz que estava lá de vigia do posto falou, diz, olha, aqui eu não posso vender gasolina, mas tem um colega no posto aí à frente, que ele faz o negócio e enche o tanque lá, você dá R$100 para 100 cruzeiros. 100 cruzeiros naquele tempo. 100 cruzeiros novo era muito dinheiro. Aí ele enche o tanque de cada carro. Cada carro, 100. Aí chegamos lá, batemos lá, ele estava dentro de um barraquinho lá, ele... E era tudo com medo e escondido. Aí ele falou, encosta de um a um e coisa e tal, e que eu vou botando a gasolina. Aí foi abastecendo os carros, sei que ele levou, eram 4 carros, foi R$400. Aí que ele pegou. Aí tocamos de Feira, chegamos perto de Bonfim, a gente estava sem dormir ainda. Aí tinha um clarão assim, né?
Aí eles falaram lá, vamos parar aqui, vamos dormir um pouco aqui. Digo, rapaz, aqui é perigoso, né? Mas a gente está cansado e coisa. Aí sei que pegamos e ficamos lá. Os carros, o povo dormindo, as tias, os meninos, aí ficamos deitados lá. no chão na ribanceira, É, e o Nero tomando conta. o Nélio tomando conta lá. Aí quando foi lá para madrugadinha, botamos os carros na estrada outra vez e fomos embora. Quando chegamos em Bonfim, já estava descendo uma rampa lá para a gente estar em Bonfim, né? Não, já está chegando já perto aqui de Juazeiro, não. De Juazeiro, foi Juazeiro. Quando estava chegando descendo aqui, tem uma rampona aí, né? Para chegar em Juazeiro, Sim. quem vem na BR aí. Tem uma descidona e aí enxerga Juazeiro já desde longe. Aí a gente ia descendo com pouca. O primeiro parar foi o meu Fusca, né? Aí parou. Quando parou o Fusca, a Brasília também. Aí só ficou o carro A caravana. a caravana. Que foi abastecer. Aí ele veio abastecendo em Juazeiro e levar gasolina para botar Pai, que situação, né? nos carros para poder chegar em Juazeiro. Isso quantos dias de viagem? Já Foi quanto? Já ia dos três em dias, Feira, né? em Feira nós já tínhamos separado Do Pernambucano. do Pernambucano, Ah. ele desceu lá por baixo. Ele ia lá para não sei, para a cidade aí, para Pernambuco. Ia bom. Aí ele quer dizer que ele já não tinha mais, não pertencia mais à turma do Azar mais, né? Aí sei que ele abasteceu aí, né? A caravana levou a gasolina, a gente botou lá no Fusca e na Brasília e viemos para Juazeiro. Estava chovendo, quando nós chegamos com chuva aqui em Juazeiro. Aí Falta o dia 3, mais ou menos, Aí né? a gente estava abastecendo. Acho que era 3 para 4, que a gente saiu de lá no dia 1º já rompido, né, o ano. Era 3, dia 3. Aí chegamos lá Em Juazeiro, em aí Juazeiro, abastecemos e coisa e tal. Carregamos os tanques aí, era de dia, não tinha que pagar a taxa Mas aí tinha um congestionamento por causa da ponte. Aí sei que a gente pegou e veio e fomos já direto para casa do meu cunhado. Mas antes aí parou ali na cabeceira da ponte. Aí foi, a ponte, ela nesse tempo levantava ainda. Aí, bem bonito, né? Ela levantando. Aí os carros ficam parados do lado do outro. Foi no ano, não foi que levantou? Em 80. Em 80. É a ponte Presidente Dutra, que liga Petrolina a Juazeiro. Aí a gente ficou aguardando ela. Para mim, que era novidade, né? Ver aquilo acontecendo, achei uma coisa muito bonita. Aí depois, quando ela voltou à normalidade, a gente veio aqui para a casa da minha tia, até quando a casa aqui ficou pronta. Só que a história do Fusca só começou aí, né? Aí na vida da gente ele teve muita importância, por quê? Porque era o nosso meio de transporte e tudo. Por várias vezes nós fomos para Recife, na formatura que meu irmão se formou em medicina. A gente foi no Fusca, que era o carro que a gente tinha. Nesse Fusca foi meu pai dirigindo, minha mãe, eu, minha tia, meu filho Douglas, meu filho Marcelo, meu filho André. Aí ia 2 malas, uma mala grande, nossa, uma mala grande da minha tia, ventilador, travesseiro, forma de bolo, salgadinho. Tudo no Fusquinha. Tudo no Fusquinha. E aí quando a gente saiu daqui,
preparado desse jeito para enfrentar 800 quilômetros daqui até Recife. Os vizinhos ficaram todos preocupados. Eita, seu João, será que o Fusca vai conseguir chegar até lá? Né, pai? É. Só que aquele tempo era bom e não era, porque era tudo limpo, não tinha trânsito. Mas também se quebrasse, você ficava no meio Do tempo. Do do tempo. tempo, né? Aí eu sei que graças a Deus a gente foi e veio. Não furou nem um pneu, Não nem foi- nada. não baixou nem um pneu. E quando chegamos lá em Recife, para todo lugar da formatura a gente ia com Fusca. É. Era como a gente ia para a formatura, festa, pro baile, para o baile. pra todo lado. Tudo foi com o Fusca também. O fu- E sem contar as vezes que a gente viajou para Recife, porque eu morei um tempo em Recife, aí o Fusca, o senhor ia lá, viajava com ele também. É, e eu e minha esposa ia visitar ela lá, Igon, né, que estava Igon estudando, e ela Estava morando lá. estava morando lá. Eu morava no Engenho do Meio, né? Isso. E para mim foi o carro que eu fiz o treino para tirar a carteira de motorista. Eu tinha as aulas na autoescola, mas fora as aulas da autoescola eu treinava no Fusca aqui de casa. Aí o volante dele é bem grande, né? Aí eu tinha que fazer, o que cansava mais era fazer aquela volta, né? Para fazer as manobras, né? E foi como eu tirei a carteira. Não pude, no dia da prova, fazer com ele, que não deixaram, disseram que tinha que ser no carro da autoescola. autoescola, mas quem me ajudou a tirar a carteira foi ele. Até os meninos também praticaram nele, não foi? Foi. Depois que eles saíram Os meninos, habilitados. tiraram a carteira nele também. Ele foi o único carro da família por muitos anos, não foi? Foi. Aí a gente depois teve um Gol, mas o Fusca sempre presente. E agora eu tenho a Estrada e o Fusca aí também presente. Virou o segundo carro, mas bem ativo, né? Bastante ativo. Os meninos usam bastante também Usam ainda. bastante. Agora, ultimamente é que ele está precisando de reforma, né? Mas o que eu posso dizer é que a gente não pode considerar um carro como membro da família, mas ele teve a sua importância. Ele tem uma importância muito grande, né? Na história de vocês. Na história da gente, né? Até na minha também, porque eu peguei muita carona com o seu João. Quando o senhor ia buscar Douglas, eu peguei carona com o senhor algumas vezes. O senhor me deixou lá em casa. Com o Douglas. Com Douglas. Às vezes o senhor ia buscar ele lá e eu vinha também de carona. Deixava lá na porta de casa. Fusquinha. E também André. André jogou no Juazeiro, no time de futebol ali de Juazeiro. E o Fusquinha atravessava essa ponte várias vezes no dia, porque meu pai acompanhava o treino, acompanhava o jogo. Aí era só para lá, para cá, manhã e tarde. É. Ele fazia esse acompanhamento. Então, Depois ele ficou treinando aqui, não sei se era no Petrolina, parece que era no Petrolina. Aí, mas Juazeiro foi campeão me esqueço agora, do jogador de 18, 17 a 21 anos, 21. Como é que chama juvenil, é juvenil? Não. Não, mas dá um nome assim, Não estou lembrada. eu me esqueço agora. Os meninos foram bastante ativos, né? Bem atletas, tanto André como Douglas, como E Marcelo. É que André foi mais da parte esportiva, né? Uhum. Aí ele foi campeão da Copa TV Grande Rio. Eu não E sabia. uma das Também, primeiras. Tem até a gravação do vídeo do jogo quando ele foi campeão. Já Douglas e Marcelo foi pro lado das lutas marciais.
jiu-jitsu, né? Sim, sim, sim. Aí eles foram mais para esse lado também. Quando eu tive a ideia de fazer o vídeo do Fusca, né? Eu já tinha tido a ideia há muito tempo de fazer um vídeo contando a história das pessoas, porque eu deixei essa oportunidade passar com meu pai, né? Infelizmente eu não tenho mais como fazer. Mas tenho muitos membros da família. E aí eu tinha já essa ideia há bastante tempo de fazer o vídeo do Fusquinha, porque assim, de carro antigo, esse é o único que eu conheço que está na mesma família desde zero. Então, conversando com Dona Cléa, ela também tinha um projeto lá no, Dom Malan. na escola Dom Malan, que ela era diretora, né, saiu de lá agora recentemente. E eu disse, poxa, rapaz, a gente pode fazer 2 vídeos, né? Fazer um contando a história do Fusca na família, contando um pouco da história do seu João, da própria família, e fazer um vídeo do Fusca também, né? Então, eu achei muito legal, assim, muito proveitoso. A senhora chegou a concluir, não foi o projeto lá do podcast? Ele começou já, não foi? A gente deixou tudo preparado, o ambiente, o equipamento, os meninos receberam um tipo de uma formação com um ex-aluno que trabalha também com essa parte Rapaz, tecnológica. bacana, hein? Agora, só que o podcast, eu não sei se já aconteceu, porque eu saí agora no final do ano da gestão. Aí o professor Alexandre, provavelmente já deve ter feito algum podcast lá. A senhora ficou quanto tempo ainda lá no Dom Malan? 10 anos. 10 anos. A senhora reativou, não foi a banda? A banda não foi... A gente reativa várias vezes. Eu fui a fundadora. Ah, sim, sim, sim. Eu fundei a banda em 2014. Show. Aí com a banda foi fundada em 2014, 2015 para 2016. Nós fomos campeões da Série B do concurso da Banfare. A primeira banda fanfarra do Sertão foi a banda Dom Malan na Série B, né? Sim, sim, sim. E depois com o entra e sai que a gente tem de alunos, né? Que eles entram e vão concluindo e depois vão saindo. Aí a banda sempre tem que ter essa renovação. E agora, quando depois da pandemia, porque durante o período de pandemia, eles não podiam nem fazer os ensaios, né? Sim. Porque a gente tem Foi muito instrumento de sopro, esse negócio todo, e não tinha condição de ser utilizado. Mas quando pôde, a gente chamou os ex-alunos, os amigos da escola, que a gente tem uma parceria muito boa com músicos de Juazeiro, que sempre ajudaram a gente quando tinha necessidade e tudo. É grupo ou músicos individuais? São músicos de várias bandas. O interessante da música é justamente isso. A gente não compete tem a competição. Se ajudam, né? Tem a competição na hora da apresentação, Sim. mas é aquela competição onde cada um mostra o seu melhor. Saudável, né? Uma competição que não é pra... Não é briga, não Sim. há aquela coisa de disputa, de briga. Oh, legal. É onde cada um tem que mostrar o seu potencial. Então é do músico para o músico mesmo, né? Então se falta um instrumento, a banda ainda não tocou e tem um instrumento, ele cede o instrumento para depois voltar de novo para ele. Tem uma bota que quebrou o salto, tá lá para emprestar. Tá faltando uma bandeira de Pernambuco, bandeira do Brasil. Eles cedem a bandeira. A mesma coisa é a gente. Se a gente tiver, a gente faz essa cedência também. Então, é uma coisa muito saudável, ainda mais porque o projeto da banda na escola surgiu não só para se ter uma banda. A gente tinha uma banda para apresentação? Tinha. Mas o intuito da banda na escola era outro. Era o resgate de meninos que estavam meio perdidos, que precisavam de um acompanhamento mais de perto. E durante esse período que a gente foi campeão, em 2016, a banda ensaiava todos os dias. Até 7, 8 horas da noite a gente estava lá na escola tendo ensaio.
E ali a gente tinha um contato maior entre todos, a gente considerava uma família, né? Os componentes da banda. Criou um vínculo forte, não foi? Foi. A gente tinha, como toda família, tinha É normal, suas né? diferenças, mas os problemas eram resolvidos ali. Então, se acontecesse alguma coisa com um deles, não aconteceu com o fulano, aconteceu com a banda. Porque a gente considerava uma coisa só. Aí, esse tipo de coisa, de projeto, é que é bom ter dentro de uma escola. Com certeza. De certa forma, um projeto que une, né, as turmas, dá uma representatividade à escola também, né, nas competições, e é bacana, é show de bola. Esse ano passado mesmo, a gente não pôde competir no concurso da Banfag, porque a gente não tinha componentes suficientes para poder competir. Mas em apresentações de aniversário, de cidade, apresentação que a gente era convidada, a gente participou. E na abertura do aniversário de Petrolina, depois da banda filarmônica, a banda que puxou o desfile foi a Escola Dom Malan. A fanfarra Dom Malan foi que abriu o desfile da cidade. Show de bola. E no concurso da Banfag, que a gente não pôde participar, a gente participou como convidado. Poxa, legal. Muito interessante. A senhora tem algum arquivo? Tem. Lindo. Porque aí eu acho que deu para entender. A formação não era só de alunos da escola, porque para você formar um músico, para ele saber tocar através de notas musicais, você leva um tempo, né? Sim. Você pode até aprender de ouvido, tocar algum instrumento, mas há necessidade de você aprender a trabalhar através da partitura, e isso leva um tempo maior. Só que se você chegar para um aluno e falar bem assim, vamos entrar na banda, se não tiver gente tocando que sabe, se não sair um sonzinho, aquilo ali não estimula a pessoa a querer participar. Terminar então abandonando. Aí é por isso a importância de músicos que saibam já tocar e que incentivem os outros que querem aprender. O cara tem amor, né? O que tá fazendo, ele tá transmitindo aquele amor e chamando, né? Isso aí. E é esse amor que eu sempre procurei transmitir para eles, para isso, né? Aí é um dos projetos da escola que no tempo que eu participei, que eu sempre fiz o máximo possível para poder mantê-lo na escola. Olha, dona Cléia, mais alguma coisa a acrescentar? Não, acho que não, né, pai? O quê? Que a gente falou já do Fusca, né? Que é importante, da importância dele dentro da família. E eu acho que deu para entender, né? Como eu disse, o propósito desse vídeo é fazer um arquivo de memórias. Isso. Né, para a própria família de vocês, né, e para outras que eu farei também. Esse aqui é o piloto, né, o vídeo piloto. Então, assim, mais uma vez, muito obrigado, dona Cléia, por ter me recebido aqui. Muito obrigado, seu João, ter partilhado um pouco da história do senhor, um pouco da história da escola. Eu acho que essas coisas elas têm que ficar registradas, porque muita coisa da história das pessoas, da cidade, né, pessoas que foram importantes e são importantes para a sociedade, para a nossa vida pessoal, se perde, porque a gente termina esquecendo. Meu pai mesmo tinha muitas histórias, né, e hoje não tem mais quem conta, só quem contava era ele. Então, a ideia do vídeo é essa. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pelo tempo que vocês me disponibilizaram para contar um pouco da história do Fusquinha e a história de vocês, viu? Obrigadão mesmo. Hoje se quer dar a volta, acender a luz e... Outra hora ele vem para... Eu vou vir para filmar só o Fusquinha de dia. Filmar ele direitinho para fazer um vídeo dele. Fazer um vídeo bem bacana também.
Pois, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou me despedindo aqui do vídeo. Muito obrigado a você que assistiu também. Espero que tenha gostado do vídeo. Um abraço.